Queridos, a paz, que a bênção do nosso Deus esteja sobre você, sua família, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Eu me chamo Samuel Silva e com a minha família nós servimos a Deus aqui no país de Bolívia como missionários. Olha aqui atrás essa imagem maravilhosa que é a nossa cidade de Sacaba, Cochabamba, tempo de bênção. Eu quero começar esse vídeo falando algo sobre a nossa própria história aqui na Bolívia, algo que tem chamado a nossa atenção e que marcou a vida. Presta atenção. Por muitos anos, servindo como missionário aqui, eu fui convidado várias ocasiões, várias vezes para pregar a palavra. E de uma forma carinhosa, o que nós chamamos de pregação temática, né? Eu escolhi um tema, por exemplo, o amor de Cristo, a fé, a vitória do crente. Eu ia garimpando esses versículos em várias partes da Bíblia para sustentar aquele tema que eu escolhia. Era sincero, era com amor, era com genuínos desejos de servir o povo de Deus. Mas um dia tudo mudou. Eu me deparei com pregações, vídeos, mensagens de pastores e teólogos que pregavam de uma forma diferente. Eles abriam o texto, eles ficavam naquele texto, eles deixavam o texto falar por si mesmo. E eu vou confessar que algo mudou de maneira irreversível. Eu descobri a pregação expositiva, que é a arte, né? Como diz o pastor Hernandes Dias, a arte de expor o texto, o que o texto diz no seu contexto, na sua narrativa, apontando para Cristo. E eu entendi então que a pregação temática, por mais sincera que ela seja, ela corre sempre o risco de usar a Bíblia para confirmar o que eu já penso. É diferente, em vez de deixar a Bíblia me corrigir, me surpreender, a Bíblia falar por si mesma, eu colocava minhas ideias, eu trazia o tema. Vou confessar que quando eu conheci a pregação expositiva não foi fácil não, foi um processo, mas foi libertador ver o que realmente a Bíblia diz. E hoje eu olho para o Ministério de Louvor, onde eu sirvo aqui na Bolívia, as igrejas que eu já passei no Brasil, aqui na Bolívia, os hinos que nós cantamos semana após semana, o mesmo processo está acontecendo, a mesma descoberta e a mesma transição. Eu sinto no meu coração o desejo de ajudar as pessoas, de conversar, para que possam enxergar isso também. Não é um julgamento, não é uma crítica, mas é uma reflexão. E deixa eu explicar o que mudou na questão da pregação, para você entender na questão do louvor. Isso vai ajudar você a entender. Na pregação temática, eu sou o ponto de partida. Eu escolho o tema, eu seleciono os versículos, eu vou construir o argumento. A Bíblia, ela vai ser pregada, mas ela entra como um suporte para a minha mensagem, porque eu quero pregar. Só que na pregação expositiva é diferente. O texto, ele é o ponto de partida. O pastor, ele se senta diante da palavra de Deus com humildade, e o pastor pergunta, o missionário, o pregador pergunta assim, o que esse texto está dizendo? Eu não vou tentar colocar minhas ideias aqui, eu vou tirar daqui as minhas ideias. Olha a diferença. Eu faço a pergunta, o que Deus está comunicando aqui? A mensagem que vai sair não é a mensagem que eu tenho a minha boa ideia, olha, eu penso que não. É a palavra de Deus que vai ser mediada, claro, pelo pastor. Queridos, não é tema de estilo, não é, a diferença não é de estilo, é quem está no centro. Numa pregação, o centro pode ser o pregador, por exemplo, as minhas ideias, ou pode ser Deus e a sua palavra. E eu percebi que esse mesmo princípio vale para o louvor. Presta atenção. Numa música de louvor, o centro pode ser a pessoa que está cantando. Nesse caso, eu estou cantando as minhas necessidades, pode ser ele o centro, ou pode ser Deus e seu caráter. Escuta, aqui não é questão de ritmo, não é uma questão de estilo musical, não é, que é sertanejo, não, o melhor é o sinfônico, não, o melhor é uma banda com bateria, não, o melhor é o coral com orquestra, não é isso. Pode ser um samba, pode ser uma bossa nova, pode ser um hino tradicional, pode ser contemporâneo, até uma música de 4 acordes, Dó maior, Lá menor, Fá maior, Sol maior, não é isso. O ponto aqui é a letra. O ponto é quem está no centro da letra. Mas antes de eu falar sobre esse tema, sobre o tema do louvor, esse centro, eu tenho uma pergunta muito simples, que vai determinar tudo o que nós vamos construir aqui sobre esse tema de ministério de louvor, adoração. A pergunta é essa: por que cantamos? Por que cantamos? A Bíblia tem mais de 400 referências a cantar, mais de 50 mandamentos diretos para cantar. O canto aqui
é de fato o mandamento mais repetido de toda a Escritura. Não é uma sugestão, não é uma preferência de estilo, não é para quem tem dom musical. É um chamado, é uma convocação, uma vocação, é mandato. O autor, o querido pastor Kate Getty, um dos compositores de hinos mais importantes do mundo evangélico, ele resume a razão de cantar em 4 verdades. Eu vou deixar depois aqui o link para você escutar os louvores desse grupo tão maravilhoso, desse casal. 4 pontos. Primeiro, cantamos porque nós fomos criados para isso. Então o primeiro ponto é esse: a capacidade humana de fazer música está ligado diretamente a sermos criados à imagem de Deus. As nossas cordas vocais não são um acidente, são design divino, são imagem. Sofonias capítulo 3, versículo 17, revela que o Criador se alegra sobre nós com cânticos. Se o Criador canta sobre as suas criaturas, queridos, faz todo sentido então que as criaturas cantem de volta para o Criador. Segundo, cantamos porque nós fomos ordenados a isso. 50 vezes a Escritura dá esse mandamento: canta, louve. Quando alguém diz, e todo líder de louvor, vocês ouviram isso também: cantar não é para mim, eu sou mais de oração, eu sou mais de estudar a palavra, eu não tenho voz. Essa pessoa, quando fala isso, ela está, sem saber, talvez inconsciente, ela está resistindo a um dos mandamentos mais repetidos de toda a Bíblia. O que é maravilhoso aqui é que esse mandamento não é uma imposição pesada, é uma lei perfeita de Deus, desenhada para a nossa liberdade, para a nossa memória, para a nossa saúde espiritual. Nós cantamos porque as Escrituras nos modelam esse comportamento. A Escritura que modela. Os judeus cantavam na Páscoa. Paulo e Silas cantaram na prisão à meia-noite, com os pés nos troncos e as costas abertas. E Marcos 14, 26 conta de que na última ceia, antes de ir para o Getsêmani, antes da traição, antes da cruz, Jesus e os discípulos cantaram um hino juntos. Queridos, Jesus cantou na véspera da sua morte. Se ele cantou ali, o que me impede de cantar onde estou? E também nós cantamos porque não conseguimos evitar. É inevitável. Cristo nos salvou. O pastor Kate Getty disse isso de uma forma que é ao mesmo tempo teológica e poética. Os mortos não cantam. Davi disse: na sepultura quem te louvará? O verdadeiro canto espiritual, queridos, acontece porque Cristo nos fez novas criaturas. O canto não é uma atividade religiosa, é a resposta amável de uma vida redimida por Cristo. Só que tem uma distinção aqui. Eu demorei muito tempo para entender, mas que mudou completamente a forma como eu escolho as músicas e o que eu penso sobre cada domingo. Quando eu comecei a me preparar para pregar, havia uma tentação muito natural, como pregador. Escute isso. Durante a semana, Samuel, eu li a Bíblia no meu devocional matinal, por exemplo. Eu li a Bíblia. E Deus falava comigo de um jeito tão vivo, tão real, que eu pensava: uau, eu preciso pregar isso no domingo. Deus falou comigo aqui. E eu chegava no domingo querendo pregar 5 sermões ao mesmo tempo, porque Deus tinha me alimentado em 5 dias da semana, 5 momentos diferentes. E foi escutando pastores mais experientes, homens de Deus, que me ajudou a entender algo muito precioso que eu quero compartilhar aqui. Eu entendi que naquele momento do devocional matinal ou noturno, naquele momento que eu estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo, Deus está alimentando o meu coração. Aquilo é para mim. Não é necessariamente para a congregação naquele domingo. Presta atenção. E eu percebi mais uma vez que o mesmo princípio vale para o louvor. Quantas vezes na semana você está trabalhando, você está limpando a casa, você está dirigindo o carro, você está no escritório e uma música tocou naquele momento e a presença de Deus encheu aquele lugar. O seu coração se aqueceu, olha só, os seus olhos encheram de lágrimas. Aquela música falou com você de uma forma muito específica, muito pessoal e foi genuíno, sabe por quê? Porque Deus usou aquela música para falar com você. Deus estava ali. Mas isso, queridos, não significa automaticamente que aquela música deva ser cantada pela congregação no domingo. A música devocional, pessoal,
ela é muito ampla, ela é livre, ela é maravilhosa. Pode ser qualquer gênero, pode ser qualquer estilo. Se aquela música está levando você à presença de Deus, no seu momento particular, graças a Deus, é bênção. Mas presta atenção, o canto congregacional tem uma pegada, uma vocação diferente. Ele não está apenas, o canto congregacional não está apenas alimentando uma pessoa individual. Ela está formando um povo. Está sendo cantado por crentes e talvez, olha só, até por pessoas que não são crentes ainda. Está sendo repetido semana após semana, gravando verdade no coração das pessoas. O canto congregacional está ensinando teologia, porque toda letra que nós cantamos repetidamente é teologia que vamos internalizando, queiramos ou não. Então existe a boa teologia e a má teologia. Eu quero ler com vocês aqui o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Paulo diz assim, Colossenses 3, 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vosso coração. Preste atenção na ordem. A palavra de Deus habita em nós ricamente. Os cânticos são um veículo dessa habitação. Então, o canto congregacional é, na sua essência, um ensino da palavra de Deus. É a palavra sendo cantada e gravada no coração do povo. Por isso que a pergunta que todo ministério de louvor precisa fazer não é apenas essa música me tocou, ai que bom. Não, mas será que essa música vai formar bem o povo de Deus? Vai ensinar verdades sólidas sobre quem Deus é? Essa música que eu estou cantando hoje à noite vai sustentar a fé das pessoas quando a vida delas for difícil? O mesmo autor, Keith Garrett, diz algo que virou um filtro permanente na forma como eu avalio o repertório. Ele diz assim: mostre-me as músicas de uma igreja e eu te mostrarei a sua teologia. Uau! E a minha oração é que a sua congregação ainda essa semana possa revelar verdades sobre Deus, sobre si mesma, sobre o Evangelho. E tem um detalhe mais, presta atenção. Tem ainda uma dimensão do canto que a maioria das igrejas não discute. O que eu creio que talvez é a mais poderosa de todas, no contexto que estamos vivendo. Presta atenção. Quando uma igreja se reúne para cantar, ela está dando um testemunho público da sua fé. Na tradição bíblica, quando o povo de Deus cantava junto, estava declarando publicamente em quem cria. Não era um espetáculo, era uma confissão coletiva. Eu escutei uma frase ontem desse pastor, Keith Garrett dizia: não somos cantores profissionais, somos cantores confessionais. Pensa bem, agora uma pessoa vem de fora da igreja, ela vê uma igreja cantando com convicção, não um show, não é uma plateia, mas uma família que canta junta sobre o seu Deus. Queridos, esse testemunho para o não cristão é irresistível. É teologia cantada, é o evangelho sendo proclamado antes do pastor abrir a Bíblia. Mas quando esse não cristão entra e vê a congregação com as mãos no bolso, tudo lá, com a mão no bolso, sem cantar, olhando para o teto, enquanto a banda faz um espetáculo musical no palco, o testemunho se desintegra. E o incrédulo vai pensar o que sempre pensou: é entretenimento religioso. É um show, eu não preciso disso. Só que a congregação que canta a palavra de Deus, ela é uma teologia viva, é uma apologética viva. A congregação que somente assiste é uma oportunidade perdida. Mas por que tanta coisa boa que entra na igreja, então, acaba esvaziando esse canto congregacional? Presta atenção, eu tenho que falar isso. Houve um movimento no século XVIII chamado pietismo. Século XVIII, pietismo. Esse movimento ele surgiu como uma reação legítima e necessária contra as igrejas que tinham toda uma doutrina correta, mas eram igrejas frias, não tinham vida, não tinham experiência genuína de Deus. O pietismo disse assim: pensa, interessante, ó, não basta somente saber sobre Deus, a gente precisa viver Deus, precisa experimentar Deus. E é verdade, é isso mesmo. O desafio aqui é que quando
essa experiência de experimentar a Deus, ela se desvincula da teologia sólida e ela começa a validar a nossa adoração pela intensidade emocional e não pela verdade sobre Deus. E aí o louvor, ele foi se moldando para gerar experiência, aquele arrepio, aquela sensação boa, aquela atmosfera. O pastor Tim Keller, em memória, ele observa algo com muita clareza. Ele diz assim: a lógica do mercado dentro da igreja. O pastor Tim Keller disse que nós vivemos numa cultura onde o consumidor, ele é soberano. O produto, ele existe para satisfazer o consumidor. Só que quando essa lógica entra no culto, Deus começa a ser tratado, ainda que de maneira inconsciente, como um fornecedor. Deus é o fornecedor. E o adorador, ele é o consumidor. E o louvor, então, ele passa a ser avaliado não pelo que ele revela sobre Deus, mas quanto me faz sentir bem, eu me sinto bem. E o resultado disso é perigoso, porque ao longo das décadas, é um repertório cada vez mais centrado em mim mesmo, no que eu sinto, no que eu preciso, no que eu vou receber. E a emoção ficou, mas perdeu a raiz, perdeu agora. Tem muito calor, mas não tem luz. E aqui está a boa notícia, deixa eu explicar para vocês. O louvor cristocêntrico para Cristo não é frio, não é um louvor distante, não é sem emoção, não, pelo contrário, falar de Cristo é o louvor mais emocionante, profundo que existe, porque quando você canta sobre a santidade de Deus, e você canta sobre a cruz, sobre que Deus é santo, soberano, glorioso, Deus escolheu entrar na nossa condição humana, viveu a vida que nós deveríamos viver, e Jesus na cruz morreu a morte que eu deveria morrer, e quando Ele ressuscita é para que tivéssemos vida. A emoção que vem da vida, morte e ressurreição de Cristo tem substância, tem raiz, não é uma experiência fria que termina quando o culto termina. É como a diferença entre dizer assim: eu confio em você, para uma pessoa estranha, e dizer eu confio em você para alguém que você conhece o caráter, a pessoa que caminha com você, cuja história você já provou que essa pessoa é fiel. Você dizer que eu confio em você para quem você conhece, tem substância, tem história, tem conhecimento, ou seja, você conhecer a pessoa primeiro e depois falar eu confio em você. O louvor cristocêntrico é isso. O louvor cristocêntrico, ele canta eu confio em ti. Mas eu só cheguei lá de dizer eu confio em ti depois de eu ter cantado tu és fiel, tu és soberano, tu és maravilhoso, o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor Jesus veio aqui, eu conheci o Senhor, depois eu posso falar eu confio em ti. Então pensa bem, a doutrina não mata a emoção, a doutrina, conhecer a Deus não mata, é o combustível. Eu compartilhei com vocês hoje aqui algo que eu estou vivendo agora, não é algo que está resolvido completamente, é uma jornada. Aconteceu com a pregação, temática para expositiva. Está acontecendo agora mesmo com o louvor. E o convite que eu faço é tão simples. No próximo culto, no próximo ensaio, na próxima vez que você escolher uma música para a sua congregação, faça uma pergunta. Será que essa letra está ensinando quem é Deus? Ou está ensinando principalmente o que eu posso receber de Deus? Não é para condenar ninguém, não é para criar divisão, mas porque o povo de Deus merece um louvor que forme como povo de Deus, que o faça conhecer mais profundamente o Deus que está adorando. É um louvor que vai sustentar a fé nos vales, não somente da celebração, momento de celebração, mas nos vales das dores, da dor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que essa seja a canção que carregamos no coração, meus queridos, não apenas nos lábios. No próximo vídeo nós vamos entrar na pergunta que fica, ou você pode falar assim, ok, missionário, eu entendi o problema, mas como é uma adoração saudável na prática então? O que diferencia uma adoração que apenas emociona de uma adoração verdadeiramente que forma, sustenta e transforma? Eu vejo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Missionário Samuel Silva. Um grande abraço, a paz.